Olá, meus amores! Na aulinha de hoje eu vou ensinar a fazer o falso ripado nesse coração. E depois de fazer o falso ripado, nós vamos chanfrar e aplicar um stencil com massa acrílica. Esse stencil da Sagrada Família. Então vamos para o material. Nós vamos usar de tinta a tinta branca, PVA branco, sabe aquele PVA de pintar a parede? Aquele mesmo, de boa qualidade, tá? A tinta castanho, que já vou até colocar ela aqui. A tinta azul marinho e a tinta breu. Se você não tem a tinta breu, pode misturar marrom com preto que vai ficar breu, tá? E então, todas as tintas que eu vou usar é PVA. E também vamos usar massa acrílica para aplicar o stencil. Não pode ser massa corrida, tem que ser massa acrílica. E como o coração é azul claro e um azul meio acinzentado, e eu só apresentei azul marinho, branco e castanho e breu, você deve estar aí pensando, nossa, o coração, como é que ela vai fazer com azul marinho? Então aí que tá o segredinho. Você vai pegar a tinta branca, mais uma. Você vai misturar 5 gotinhas de azul marinho, 5 e umas gotinhas de breu, pode ser 3, 4. O breu é que vai deixar o seu azul acinzentado. Aí você vai misturar. Eu até tenho na minha coleção de tinta esse azul acinzentado. Podia usar direto ele, né? Mas eu resolvi ensinar aqui a fazer a tinta, que eu acho que, quem sabe você deve ter esse material já em casa, né? Ó, tirei um pouquinho da tinta daqui de dentro, porque essa tinta que eu acabei de fazer, eu vou pintar o coração. E essa aqui, eu vou misturar mais um pouquinho de breu, 4 gotinhas de breu e vou misturar 4 gotinhas de azul marinho, ou 5. Ele vai ficar assim um tom grafite, um mais azulado. Aí eu vou misturar bem. E ele ficou assim, ó, 2 tons bem acinzentados, um diferente do outro. E vamos precisar ainda para essa aula, nós vamos precisar de um pincel de pátina, cerdas naturais, elas são bem durinhas. E vamos precisar de um pincel de chanfrado e também vamos precisar de uma brochinha, pode ser também um pincelzinho de pituá, uma régua, um lápis, um rolinho, ok? Se você não tiver o rolinho, não tem problema, pode pintar o coração com o pincel mesmo. Então, ó, eu vou pegar com aquele próprio pincel que eu misturei a tinta, vou colocar bastante tinta. Olha que azul bonito. Se você for só pintar com o pincel, dá umas 2 demãos, tá? Eu vou pintar uma demão só, botei bastante tinta aqui, tô espalhando bem e eu só vou alisar ela com um rolinho. Ó, eu só vou dar uma alisadinha para que ela fique bem esticadinha, que já deu uma cobertura boa. E aqui tem um pelinho de pincel. Então, o próximo passo agora é secar com o secador. Então, eu já vou secar. Tem tinta nas minhas unhas agora. Então, o próximo passo agora é desenhar umas ripas bem largas com lápis e régua. Elas não precisam ter o mesmo tamanho, tá? Então, depois de riscadinho, nós vamos fazer uma pátina com branco bem purinho e um pincel de cerdas naturais. Esse aqui é o número 16 da Ceramic e a tinta branca bem purinha, sem ser diluída na água. Então, ele é seco e a tinta também seca. Então, esse pincel também tem da Condor, também tem da Tigre, eles também são assim de cabo amarelo. Então, agora nós vamos fazer uma pátina com branco. Ela tem que aparecer mesmo assim. Olha que lindeza.
E eu já vou limpar meu pincelzinho, que eu vou usar ele depois para fazer a pátina escura. Vou pegar um pano limpo aqui. Ó, já vou limpar ele. E agora eu vou dar uma secadinha. Após secar com o secador, nós vamos chanfrar com a tinta, a misturinha que eu fiz aqui, que é um azul chumbo, um azul grafite, um ônix. Eu começo do meio, puxo até embaixo e depois até em cima. E aqui eu vou chanfrar todas as ripas para o lado direito e depois para o lado esquerdo, tá? Você notou que eu estou pegando a tinta direto ali do godezinho, estou vindo direto na peça, coloco no centro e só depois aqui na peça que eu faço o movimento de vai e vem. Então, quando você for fazer uma peça estilo country, assim, penduricalho, uma guirlanda, você tem que sempre, né, tirar o excesso de tinta no pincel, fazer aquele movimento de vai e vem para que a tinta fique ali com um ar de começando um degradê da ponta até o final. Aqui é uma técnica, dá tranquilo para fazer assim, sem problema nenhum. Ó, boto a tinta, aí eu puxo ela para cima, puxo ela para baixo. Olha que lindo esse falso ripado. Tá, o próximo passo é chanfrar com castanha agora. Então agora eu vou dar uma envelhecida nesse coração, chanfrando as ripas com castanho. Aqui está o castanho. E o castanho eu vou fazer um pouquinho mais transparente, daí eu vou tirar aqui, ó, no azulejo um pouquinho o excesso da tinta, para que não fique tão escuro, é só para dar uma envelhecida. Mas mesmo assim, ó, eu venho aqui no meio e depois eu faço o chanfradinho todinho. E agora eu vou fazer no outro lado. Olha que lindo que ficou, super envelhecido. E agora eu vou aproveitar que eu ainda tô com a minha tinta aqui. Eu vou também fazer uma pátina, mas não tão intensa, com a tinta que eu usei para chanfrar antes. Aí por cima do branco, né? Olha isso, como ficou bonito. Agora, o próximo passo é limpar a mesa. Eu só vou dar uma limpadinha aqui, ó, tirar essa sujeirinha, para não ir pro fundo do meu, pra parte de trás do meu coração. Agora eu vou pegar a tinta Abril, vou fazer os descascadinhos. Eu vou usar o pincel liner, tá? Esse aqui é o número 0, referência 301 da Kerami. Molho, hidrato ele na água, só hidrato. Tiro o excesso d'água. Ó, então, ó, eu enchi ele de tinta e eu venho aqui, ó, na parte de baixo, deixo um pouquinho a pontinha dele para fora. Também faço o movimento de vai e vem. Aí, alguns você pode puxar, tem que ter bem pouquinha tinta no pincel, pode puxar um fiozinho para a direção da ripa, claro. A intenção aqui desse descascadinho, se você olhar bem, a ideia é que aqui, ó, finalize a madeira e que tá descascando a tinta de cima e tá aparecendo a tinta do fundo. Então aqui, ó, tem que ficar umas pontas de madeira, parecendo que é madeira. Então agora o descascadinho já tá pronto, eu vou dar uma secadinha com o secador. Aí quando o descascadinho tá bem sequinho, você pega um pincelzinho menor. Esse meu aqui é o número 8. Você vem com o castanho,
tira o excessinho dele aqui. Aí você vem por debaixo do descascadinho, fazendo esse movimento. Ó, não é um movimento para lá e para cá. Ó, a gente costuma chanfrar assim, né? Para lá e para cá. É um movimento assim, ó, de vai e vem. O meu pincel tá com muita água. Assim, ó, vai e vem. Tá, ó, debaixo dos cascadinhos. E repete a mesma coisa na parte de baixo. Aqui eu fiz os descascadinhos mais assim na parte vertical da peça, tá? Então eu fiz mais aqui embaixo e mais aqui assim, em cima. Então o próximo passo agora é secar. E eu vou aplicar primeiro de tudo o stencil com a tinta castanho. Essa minha bruxinha tá um pouquinho molhada, vou dar uma secadinha nela. Opa, que tudo anda. Vou na tinta, tiro bastante o excesso. Tiro o excesso também no paninho. Ó, se você vem com muita tinta no pincel, você dá batidinhas, certo? Se você tem certeza que tem pouca tinta, mas o meu não tem pouca tinta, você vem em movimento circular. Aí você pode fazer uma forcinha. Vai ter muita tinta para trabalhar em movimento circular. Aproveita, já faz as estrelinhas também. Olha para ver se deu tudo certinho. Aqui, como tem o chanfrado castanho nas ripas, e eu tô usando a própria tinta castanho, então eu vou dar uma escurecidinha nessa letra com a própria tinta breu aqui, só na partezinha de baixo. Só um pouquinho. Olha só, ela acentuou mais, daí ficou um degradê, né? Mais escuro embaixo, mais clarinho em cima. E depois vai umas estrelinhas aqui ao redor da figura com castanhas. Vou usar a mesma estrelinha, só vou dar uma limpadinha no pincel. Mas antes de aplicar as estrelinhas ali, eu vou agora aplicar o stencil com massa. Deixa eu dar uma limpadinha, não gosto de ver sujeira. Então agora que vai entrar a massa acrílica. Posiciono aqui meu stencil bem certinho. Na hora de colocar aqui o stencil tem que calcular bem, porque ele não a cabeça da Maria não pegue em cima das letrinhas ali. Então você posiciona, dá uma prendidinha com uma fita crepe. Olha, eu vou pegar um cartão de crédito velho que eu tenho, massa acrílica, vou aplicar massa aqui com o pincel. Quem tem espátulazinha pode usar a espátulazinha. Você tem que vir bem de leve aqui com a massa, não pode de forma alguma esfregar ela, fazer força para que a massinha não passe por debaixo do stencil. Então tem que ser bem de leve. Aqui, a hora que eu passar o cartãozinho aqui, eu também venho bem de leve e eu tenho que me certificar que não vai ficar essas falhas, tá? Eu gosto de passar várias vezes bem de leve para me garantir. Então é isso, tá prontinho. Agora é só tirar o stencil com bastante cuidado. Olha que lindeza. Então agora, o próximo passo é deixar secar. Só vou dar uma limpadinha aqui. Então eu vou deixar secar e logo em seguida eu já vou trabalhar na peça toda. Então, minha aluna, meu aluno, tudo prontinho, já tá sequinha a massa. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o stencil. Eu já lavei ele, ó, eu encaixo ele bem direitinho aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma sombra com castanho
ao redor da silhueta. Então eu vou pegar um paninho, ó, molho na tinta, tiro o excesso aqui. Se você usasse massa corrida aqui, o que você teria que fazer? Você teria que pintar tudo de branco com stencil, umas 2 de mão em cima da massa corrida. Porque a massa corrida, ela serve só para tapar buraco mesmo e fazer e passar massa em parede, né, para deixar a parede bem lisinha. Massa acrílica é diferente, ela já tem um fundo acrílico e ele não suga a tinta. A massa corrida suga a tinta, a acrílica não. A acrílica, ela já é própria para fazer textura e técnica. Então, ó, eu não pintei de branco, você não precisa pintar, aqui tá direto a massinha. Então, o que eu vou fazer agora? Ó, já fiz até as estrelinhas ali com esse stencil, tá? Usei a tinta castanha, então agora eu só vou fazer uma sombra ao redor da silhueta, para não ficar essa coisa tão branca. E também para combinar com a peça todinha em geral, né? Porque envelheci as ripinhas. Ó, aqui, ó, na parte de baixo da caminha do bebê. Esse aqui é um coxinho onde dava comida para as vaquinhas, para os burrinhos. Você pode escurecer mais, tá? Então aqui, ó, nessa parte aqui, você também dá uma escurecida. Aqui só as pontinhas da estrela e em volta do José também. Bem pouquinha tinta, só uma esfumaçadinha tem que estar na brochinha. Vamos ver como é que ficou. Olha só, que bonito. Então é isso, envelhecidinho. Então tá tudo prontinho agora. O próximo passo é envernizar. De preferência, use assim um verniz fosco, tá? Então, eu vou aproveitar que a minha brochinha está sujinha. Ó, eu escolhi um tecidinho bem da cor do coração, ó, já envelheci aqui, ó, nas beiradinhas. Então, eu faço com a brochinha bem sequinha. Eu vou segurando assim, ó, e vou dando uma envelhecida, uma sujadinha. Só nas beiradas. Já acabou a tinta, tem que limpar bem. Também, né, envelhecer para combinar com a peça. Olha isso, como ficou bonito. Agora, nós vamos decorar. Então, nós vamos usar... Eu tenho uma guirlandinha, deixa eu ver onde é que eu coloquei a guirlandinha. Aqui, ó. Eu fiz uma guirlandinha, botei um lacinho nela, um guiso. E essa guirlandinha faz pouco tempo que eu ensinei, está aí no meu canal do YouTube. Então, agora nós vamos usar o arame recozido. O arame recozido, ele vem assim, tá? E ele já é enferrujado. Você encontra em materiais de construção. E como é o nome do moço lá que pediu para que eu falasse do arame? O Rafael Padovani. Então, o Rafael Padovani, ele faz parte lá de um grupo aberto que eu tenho, com mais de 20 e poucas mil pessoas, nem sei quantas são, e lá nós postamos as nossas lindezas, nossos trabalhos em estilo country, e ali a gente também tira umas dúvidas de algumas alunas que estão perdidas. E o Rafael, ele pediu para que eu desse uma dica sobre o arame recozido. As meninas já foram lá abaixo no comentário dele, já deram as dicas para ele, e elas usam também cera. Eu uso o lustramóveis, tá? Às vezes cera, às vezes lustramóveis, para limpar o arame recozido. Eu gosto de limpar ele para que saia um pouco o ferrugem e mesmo assim ele fica um arame escuro, tá? E é bom dar essa limpadinha antes para quando você for decorar a peça não sujar a peça. Então, como eu disse, material de construção. Você encontra o arame recozido. Aqui eu tenho 1 metro de arame, é o que eu vou usar para decorar o coração. Também que me pediu para falar sobre o arame recozido foi a
A Ivana Comadre é o nome dela. Ivana Comadre, ela é lá de Goiás, de Anápolis. Ela também pediu para que eu falasse do arame recozido. Então lá, dona Ivana, olha que legal. Então eu tenho aqui 1 metro de arame, juntei as pontinhas, já fiz a limpeza. Então aqui no meio dele eu te faço um elo, enrolo. O Naime é minha assistente aqui. E você pode buscar a agulha de tricô. Ó, então eu faço assim, aí pego um alicate, ó, venho aqui no meio, puxo para baixo e faço um coração. Olha que bonito que fica. Ó, a Naime, obrigada, Naime, ela trouxe a agulha. Então, uma agulha de tricô. E aqui, ó, eu vou enrolar em volta da agulha. Nossa, arame recozido, a gente começa a derrubar tudo que tem na mesa. Aperta bem. Faz umas molinhas. Deixa um espaçozinho aqui, para depois botar uma decoraçãozinha também. E aqui, ó, deixa assim, ó, um espaço de 3 dedos, mas 3 dedos bem gordo, que nem o meu, tá? E repete a mesma coisa do outro lado. Ah, esse rolão de arame, eu mostrei o arame, o rolo. Esse rolão de arame eu paguei R$ 8,50, comprei hoje ainda, sai bem barato. Dá pra fazer muito artesanato, muito penduricalhos, muitas plaquinhas. Olha, é assim que fica a mão da gente. Então, o próprio paninho que você usou para passar ou a cerinha ou lustramóveis, já faz uma limpeza na mão. Por quê? Porque vai sujar a pecinha na hora de decorar. Então, ó, tudo prontinho. Tudo prontinho. Agora o próximo passo é decorar. Ó, essa ponta nós vamos fazer um rococó. Olha que lindo que fica. E esse lacinho aqui, ó, você que vai escolher onde quer colocar ele. Você pode pôr aqui em cima para pendurar, pode colocar aqui ao ladinho só para dar um charmezinho. Eu vou colocar aqui no ladinho. Ó, eu dobrei ele, eu dobro ele aqui. Talvez eu nem use esse pedaço todo. Aqui eu já preparo o laço aqui direto, sem fazer nó, sem nada. Tava dobrado, né? Então eu boto os dedinhos aqui dentro, abro ele. A minha amostra eu fiz só um topzinho. Aqui eu vou fazer um laço mesmo. O topzinho que eu digo que é só a parte de cima do lacinho. Ó, daí aqui, ó, eu vou deixar esse laço bonito. Eu vou cortar ele aqui assim, retinho. E depois eu vou dar uma desfiadinha e envelhecer essa pontinha também onde eu fiz o corte. Ó, aqui tá bonito. Ó, eu vou desfiar aqui e depois vou passar a brochinha aqui, tudo de novo para envelhecer. E também vou fazer um lacinho duplo com 2 fios de barbante elefante. Nós aqui no sul, nós chamamos de barbante elefante. Em alguns lugares se chama de ramê. Opa! Em alguns lugares do Brasil. Então, ó, vou pegar minha pistola, vou botar um pinguinho de cola quente aqui. Vou ajeitar o meu lacinho. Então, foi assim que ficou o coração. E a guirlandinha, ó, aqui onde tá esse rococó, deixa eu até ajeitar ele aqui, porque do jeito que ele tá, ele não vai segurar, não. Ó, tá um pouquinho pra fora. Ó, aqui eu vou pendurar a guirlandinha. Olha que coisa mais linda aqui. Então, eu espero ter ajudado o Rafael, a Ivana lá de Goiás.
E também eu queria pedir um favor, se inscrevam aqui no meu canal, que assim que eu puder, eu vou gravar, assim que eu puder, eu sempre vou dar umas dicas muito legais para vocês. Toda semana eu gravo 2 vídeos e você, se tiver inscrito no canal, o próprio YouTube lhe avisa. Então aciona o sininho para que o YouTube lhe avise. Então, nessa aula você aprendeu a envelhecer o laço, aprendeu a decorar, e aprendeu a fazer o falso ripado em tons de azul, aprendeu também a colocar massa com o stencil e não esquece, né, que eu não envernizei, não esquece de envernizar. Então, a próxima aulinha eu vou ensinar a fazer essa lindeza, que também é um presépio todinho feito com stencil, tá? Então não esquece de compartilhar essa aula. Então é isso, um beijo e até a próxima aula.